Olá, gente, bem-vindo a mais uma videoaula e hoje nós vamos dar como é que se diz? Vamos dar início ao nosso curso básico, né, de CMS, né? E o que é CMS? CMS é a abreviação das palavras em inglês que está para Content Managed System, ou seja, em inglês, em português vai estar, como é que se diz? Desculpe, vai estar Sistema de Manejamento de Conteúdo. Ou seja, o que é que vocês podem usar o CMS para, né? Quando você cria um site para o seu cliente, vamos dizer que o usuário ele quer que você crie o site, mas que ele tenha totalmente controle do site, né? Ou seja, ele pode apagar as fotos, ele pode mudar o texto, ele pode colocar novo texto, ele pode criar novas páginas, né? Como por exemplo o WordPress, o Joomla e vários como é que se diz, e vários outros tipos de open source que tem aí, que ele cria, ele deleta e ele também coloca as coisas, né? E é isso que nós vamos aprender. Hoje nós vamos aprender básico, sem muita, como é que se diz, sem muitas coisas, sem pensar em caso de segurança, sem pensar nesse tipo de coisa. Nós vamos aprender a selecionar uma tabela da database, nós vamos aprender a atualizar um texto, nós vamos aprender como colocar novo texto e nós vamos também aprender a fazer um login, né? Que é isso que nós precisamos para podermos criarmos um CMS, né? Selecionar, atualizar, criar, apagar e o login, né? Vamos dar início à nossa aula. Eu já criei aqui um documento e o documento está totalmente vazio, né? A única coisa que eu fiz, vocês podem reparar aqui, foi criar esse div aqui com esse style que está totalmente vazio. Não é isso? E lembrando, o documento tem que ser em PHP, né? Se vocês não têm muita experiência com localhost ou PHPMyAdmin, eu aconselho que vocês não assistam o vídeo, né? Vocês não vão, como é que se diz, aprender muita coisa se vocês não entenderem do que nós estamos falando, né? Eu aconselho que vocês olhem outras videoaulas. Por enquanto não tenho nenhuma videoaula sobre localhost, mas eu vou fazer. Mas vamos dar continuidade a isso, né? Vamos no nosso PHPMyAdmin, para vocês que já sabem, vamos criar uma nova database. Eu vou chamar de YouTube, não é isso? Chamar de YouTube e vou dizer create, ou seja, criar, não é isso? Dentro dela nós vamos criar uma nova coluna, né? E eu vou chamar de content. E vou colocar só uma coluna, né? Por enquanto é só uma coluna, nós vamos precisar só selecionar. Não, vamos colocar duas. E vamos dizer go. A primeira, vou chamar de ID, é o nome, né? Eu vou colocar em int, que significa só para números. Eu vou colocar a primary, ou seja, essa é a chave principal dessa coluna. E vou colocar auto increment, esse AI aqui, né? Significa que esse número aqui ele vai ter que colocar automaticamente, não é isso? E vamos colocar no outro, vamos chamar de texto, né? Eu chamar de texto e o tipo dela vai ser texto, né? E vamos dizer salve. Vamos clicar aqui na nossa coluna content que eu acabei de criar, vocês chamam do que vocês quiserem, e vamos lá em insert. E eu vou colocar um texto sem sentido, qualquer texto, né? Que é só para a gente poder selecionar. E logo aqui embaixo eu vou colocar uma data que é para vocês poderem verem que o texto certo que nós estamos trabalhando. Eu vou colocar aqui, ó, BR, que é a database, você também pode colocar, né, na database, colocar BR e logo abaixo eu vou colocar a data de hoje, se não me engano é 11 de 1 de 2012, não é isso? E vou dizer go, né? Vamos clicar aqui no na nossa coluna, vamos ver na nossa coluna, nossa tabela e vamos ver na nossa coluna, lá está o texto, ó, que eu acabei de colocar, né? Vamos agora para o nosso documento em PHP. Vamos primeiro selecionar a database, não é isso? Vamos selecionar a nossa database. Vamos dizer assim, ó, $DB, DB eu chamo a abreviação para database, e vou dizer assim, ó, MySQL connect. MySQL connect. Dentro vai ter que ter o host, que nesse caso aqui é localhost, vírgula, vai ter que ter também o nome e vai ter também
que ter o password, né? O username e o password. O host é localhost. O meu nome, o username é root, que eu estou usando local no meu computador, e o password também, né? E agora vamos fazer assim, vamos dizer MySQL, vamos dizer select db, esqueci o aqui, select db, ou seja, select database. Primeiro vai ter que ter o nome da database que você criou, que se chama YouTube, no meu aqui, YouTube. E depois a informação, né? Eu vou colocar aqui, ó, YouTube, vírgula, $db, ponto, vírgula no final. Ou seja, selecione essa database aqui com o nome YouTube, que está dentro dessa informação aqui, desse localhost, com o username root, com o password root, não é isso? O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos selecionar essa tabela aqui, que vocês estão vendo que eu tenho aqui com o nome Content, e dentro da tabela tem uma coluna com o nome Texto, não é isso? E é isso que nós vamos tentar selecionar aqui, esse daqui, né? Vamos primeiro abrir, aqui também, e vamos dizer assim, $SQL é igual a ponto vírgula, vamos dizer select estrela, ou seja, significa select all, desculpem, select tudo, from, ou seja, do content, que é a nossa coluna aqui, ó, que nós temos aqui, coluna não, nossa tabela que nós temos aqui com o nome content, né? Select tudo, nós podemos dizer assim, ó, select texto, né? Ou seja, selecione o texto que está dentro dessa tabela, né? Mas só que nós temos aqui também uma ID, né? E essa ID nós vamos precisar futuramente quando nós formos atualizar esse texto, né? Vamos fazer isso na primeira videoaula. Então, nós iremos fazer assim, o select all, né? From content. E vamos dizer assim, ó. Gente, desculpem. $SQL. Aliás, não, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar assim. E vamos fazer assim, logo abaixo, nós vamos dizer $result. Não, o dólar você vamos criar outra variável, né? E o nome vocês que decidem novamente. Então vou chamar aqui, ó, result é igual a MySQL query. O que é o MySQL query? É uma forma de, como é que se diz, selecionar algo, né, da database, da database. Se vocês não entenderam, vamos aqui, ó, lá no php.net. E aqui nessa parte aqui de procurar, vocês podem colocar, né, como é que se diz, MySQL query. E lá vai ter a informação, né, sobre o MySQL query, né? E assim com todas as outras coisas do PHP, né? O MySQL query é igual a o $SQL, né? Ou seja, me dê um resultado que está dentro dessa seleção aqui que nós pedimos, né? Ou seja, me dê um resultado que está dentro dessa tabela aqui com o nome content, não é isso? E nós vamos dizer assim, ó, nesse caso aqui é o texto que nós queremos, então eu vou chamar de texto, a nossa variável. $texto é igual a MySQL fetch, fecha, ponto vírgula, e dentro nós vamos colocar $result, né? Ou seja, o MySQL ele vai selecionar uma linha existente e, como é que se diz, ele vai fazer a conexão. E o MySQL query e fetch é só que ele vai fazer, como é que se diz, ele vai selecionar o que está dentro desse conteúdo aqui, né? Isso, por exemplo, nós vamos criar aqui agora, vamos dizer assim, ó, echo, que é a forma que nós usamos no PHP de imprimir no PHP, vamos dizer echo $texto quadrado, assim, eu não lembro o nome, e dentro dele texto, não é isso? E por que texto? $texto aqui é dessa variável aqui que nós criamos,
que é igual a MySQL fetch associated result, ou seja, me dê esse resultado que está dentro desse query aqui, não é isso? E texto, esse nome que está aqui dentro, é esse nome aqui, ó, gente, ó, que está aqui, ó, esse nome aqui. Então nós pedimos no PHP para imprimir o que tiver dentro dessa coluna aqui, né? Eu dei um salve agora, vamos dar um salve e vamos ver, né, se está selecionando. E vocês já estão vendo, né? Ele apareceu. E esses, como é que se diz, esse sinal aqui de pergunta é porque eu tô com o idioma aqui, ele está em dinamarquês, né? Quer dizer, esse texto que eu coloquei aqui está em dinamarquês. E aqui ele não está pedindo para dinamarquês. Eu vou colocar aqui, em vez de estar assim, ele vai fazer assim. Só um momentinho, gente. Isso. Deixa eu dar um salve. E isso já resolveu. Só que agora deixa eu aumentar aqui a fonte. Desculpem, gente, pelo... Como é que se diz? Pelo imprevisto. Pronto. E é isso que vocês estão vendo, que aqui está o texto que eu acabei de colocar, né, aqui dentro da nossa tabela, né? Vocês estão vendo aqui, está a data que eu acabei de colocar lá. E é assim, gente, que nós selecionamos algo do PHP, né? No PHP não, do PHPMyAdmin. Lembrando, qualquer dúvida, vá lá, ó, no php.net e coloque aqui também para vocês verem, né? Como é que se diz? O que vocês tiverem dúvida. Por exemplo, o MySQL Query tem assim, ó, enviar uma consulta, né? Ou seja, trazer para mim um resultado que está dentro desse conteúdo aqui, né? E, como é que se diz? O MySQL Fetch Soc, ele tem aqui obter uma linha de resultado com uma matriz associativa, ou seja, a matriz associativa é esse MySQL Query aqui, né? Que ele vai pedir a informação que está aqui dentro e ele vai trazer o resultado que está dentro desse query aqui, não é isso? E o resultado nós imprimimos com o PHP dizendo echo, ou seja, que é uma função do PHP para imprimir, e imprimimos o que está dentro da nossa coluna texto. Se eu fazer assim também, ó, eu vou colocar aqui, ó, echo, eu vou dizer $texto, só para vocês terem uma ideia, quadrado novamente, ponto vírgula, e dizer assim, ó, ID. Você lembra que a gente criou uma coluna com o nome ID aqui, ó, ele tem o número 1, não é isso? Então, eu pedi agora no PHP novamente para, como é que se diz, me dá essa informação. Eu vou colocar aqui um BR, que é para poder ficar bonitinho. Vou copiar aqui, espaço. Pronto. Eu agora acabei de pedir para o PHP imprimir o ID, né, isso, que é o número 1 aqui, e imprimir também o texto que está dentro dessa coluna, né? Então é dessa forma que nós selecionamos elementos do PHPMyAdmin. Vou dar o reload aqui e vocês estão vendo aqui, ó, acabou de chegar o 1, que é o que está aqui, né? Então, gente, lembrando, deixe seu comentário aí embaixo do que vocês gostaram, se vocês entenderam, se vocês não entenderam, que eu posso fazer, como é que se diz, outra videoaula tentando explicar de outra maneira, né? Lembrando, deixe seu comentário. Fiquem com Deus, gente. Nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau.